Pessoal, bom dia. Na nossa aula anterior, nós começamos a falar sobre o sistema nervoso, né? A complexidade, a importância desse sistema, e iniciamos falando sobre o líquor, né? Esse líquido responsável por proteger, por nutrir e por remover excretas do tecido nervoso. Então, fizemos toda uma historinha sobre o líquor, onde ele está localizado, a função biológica dele. Hoje nós vamos estudar a barreira hematoencefálica, de grande importância biológica, inclusive para nós na área da saúde, explica muitos fenômenos aí, especialmente relacionados a quadros de toxicidade no sistema nervoso central. Então vamos lá. Quero que primeiro vocês foquem aqui, primeiro que vocês entendam o desenho, né? Eu desenhei um capilar sanguíneo. O capilar é o vaso mais fino, de menor calibre que tem no nosso corpo. Os capilares, eles passam dentro dos tecidos, entre as células. Só que eu desenhei para vocês um capilar periférico e um capilar do sistema nervoso central, para mostrar que eles são estruturalmente diferentes. Primeiro eu vou mostrar como é que funciona na periferia. O capilar está passando no espaço entre as células. E o sangue está fluindo dentro desse capilar, ele está trazendo nutrientes e, eventualmente, medicamentos, ou veneno, substâncias tóxicas, enfim. Quando eu tenho xenobióticos, substâncias estranhas no meu sangue, substâncias estranhas ao corpo, como medicamentos ou venenos, eles estão diluídos também aqui no plasma. E os nutrientes, né, classicamente, são carregados pelo plasma até os tecidos. Conseguiram reparar aqui, gente, como é que os nutrientes e os medicamentos saem de dentro do sangue e chegam nas células do tecido, que eu representei aqui? Aqui poderia ser qualquer tecido periférico, tá, pessoal? Fígado, rim, músculos, baço, intestinos, qualquer tecido periférico, pele. Como é que os nutrientes que estão aqui dentro do plasma, você concorda que se os nutrientes passassem dentro dos vasos sanguíneos, né, e passassem direto, as células morreriam de fome? Como é que esses nutrientes, esses medicamentos saem daqui e chegam no tecido para exercer efeito farmacológico? Pelo que vocês viram aí no desenho. Alguém tem uma noção? Não, gente? Olha aqui, pessoal. Reparem que eu desenhei as células da parede do vaso sanguíneo, as células endoteliais. No capilar sanguíneo periférico, vocês notaram que elas não estão unidas umas às outras? Que há um espaço entre uma célula e outra? E nesse espaço eu mostrei que o quê? Que o plasma está extravasando para o tecido. Lá na aula de circulatório nós falamos disso, né? Esse líquido rico em nutrientes dentro do sangue, ele se chama plasma. Mas quando ele extravasa do vaso e vem para o espaço entre as células, ele passa a se chamar líquido intersticial. Líquido do intertício, né? Porque ele corre no espaço entre as células, que também é chamado de intertício. Esse plasma, quando extravasa de dentro do vaso sanguíneo e começa a fluir entre as células, ele está carregando nutrientes e, eventualmente, medicamentos. Como é que chama esse espaço entre uma célula e outra? Ele se chama fenestrações. Reparem aqui também, que alguns medicamentos eu desenhei eles atravessando a célula endotelial, ou seja, atravessando a parede do vaso e chegando nos tecidos. E escrevi aqui, lipossolúvel. O que significa isso, gente? Algumas moléculas de medicamentos são muito solúveis em óleos. E a nossa membrana, gente, do que ela é feita? A membrana das células, como a célula endotelial.
Qual é a constituição da membrana? Lipídio? É uma bicamada de fosfolipídio. Lipídio não são óleos, né? Não são gorduras. Então, quando o meu medicamento ou a substância que está no meu sangue é solúvel em gorduras, ela consegue atravessar a célula endotelial, porque ela se dissolve na membrana, entra na célula e sai da célula. E aí ela consegue chegar no intertício e atingir os tecidos. Então, uma substância muito solúvel em lipídios, ela consegue atravessar direto a parede do capilar, por dentro da célula endotelial. Já as substâncias que são solúveis em água, ó, hidrossolúveis, o que é solúvel em água, a gente vai atravessar a bicamada lipídica? Vai conseguir atravessar a membrana? Não. A maioria dos nutrientes são solúveis em água, como a glicose. Nesse caso, eles têm que passar aqui, ó, pelo espaço que existe entre uma célula endotelial e outra. Eles atravessam esse espaço e chegam às células do tecido. Poderia ser que as células musculares de um músculo, como a panturrilha, poderia ser as células do intestino, da pele. É assim que os nutrientes e medicamentos saem de dentro dos vasos, quando são solúveis em água, passam pelo espaço que existe entre uma célula endotelial e outra e chegam aos tecidos. Esse espaço que existe entre uma célula endotelial e outra eu chamo de fenestração. São pequenos buracos na parede do vaso capilar. Já viram aqui? Eu gosto muito de fazer essa analogia. Já viram aquela mangueira de jardineiro? Aquelas que eles espalham por um gramado e são cheias de furo e ficam soltando água? Eu quero que vocês pensem nos capilares sanguíneos do sistema, dos capilares sanguíneos periféricos, com uma mangueira do jardineiro. Ou seja, eles são vasos cheios de pequenos furos, por onde o plasma sanguíneo extravasa e vai para os tecidos. Esses furinhos de cada vaso são chamados de fenestração. O plasma extravasa e traz nutrientes aqui para as células dos tecidos e, eventualmente, medicamentos. Dúvida, esse plasma se acumula aqui, gente, no tecido? Tá vendo que está sempre que o sangue está passando, um pouco de plasma está vindo para o tecido? Esse líquido intersticial que vai chegando aqui no tecido, ele fica acumulado aqui, retido? O que acontece com ele? Não. O que vai acontecer com esse líquido? Tem que ser renovado, não, professor? Ele é renovado o tempo todo. Toda vez que o coração bate e o sangue vai fluindo aqui, uma nova quantidade de plasma extravasa de dentro do vaso para os tecidos. Pensa na sua panturrilha. O que está acontecendo agora? Ó? Seu sangue está passando pelas artérias na panturrilha, um pouco do plasma está saindo de dentro dos capilares e correndo entre as células musculares da sua panturrilha, levando nutrientes. Se isso parar de acontecer, as células da sua panturrilha necrosam, morrem por falta de nutrientes. Esse líquido está chegando o tempo todo e correndo no espaço entre as células da sua panturrilha, gente. Ele se acumula ali? Não. Acho que faz sentido? Não, gente. Se acumulasse, a sua panturrilha iria inchar, 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 até ficar do tamanho de uma melancia, ou maior. Por que ela não fica assim, gente? Para onde que esse líquido vai? Que mágica é essa que acontece aqui no tecido? Tem alguma relação com a linfa? Não, né? Tem tudo a ver com a linfa, por favor. Ó, esse líquido intersticial que corre aqui entre as células, ele é drenado, o excesso, a maior parte dele, gente, volta para o vaso sanguíneo. O que não volta para o vaso sanguíneo é drenado por vasos linfáticos. Então, quem quiser desenhar aqui, ó, um tubinho verde de ponta oca, desenha como se fosse assim, ó, faz um círculo, puxa como se fosse uma mangueirinha, e escreve vasos linfáticos. Esse líquido que correu aqui, ó, ele acaba sendo drenado pela linfa. O que não voltar para dentro do vaso é drenado pela linfa.
Então, Professor, só uma curiosidade. E os linfonodos? Ele vai para os linfonodos? Como que é isso? a linfa que é drenada aqui, ela vai para os linfonodos. Deixa eu ver se eu tenho esse desenho aqui. Aqui. Ó. Aqui, ó, a artéria está trazendo o sangue e aqui nos capilares o plasma sai para o espaço intersticial, para o espaço entre as células. Está vendo que eu tenho os tubos de ponta oca aqui, ó, os vasos linfáticos? Eles estão drenando esse líquido que saiu do vaso. Esse líquido é drenado, a linfa, e vem em direção aos linfonodos. Aqui no linfonodo, esse líquido é purificado, porque esse líquido que veio do tecido, ele pode ter bactéria, ele pode ter pedaço de célula morta, pode ter fungo, se tiver infeccionado aqui esse tecido. Então, a linfa ela pode vir cheia de partículas, inclusive pedaços de célula morta. Quando chega aqui, o linfonodo é cheio de célula de defesa. Elas fagocitam essas partículas, deixam a linfa pura, e aí essa linfa sem partículas retorna para a circulação venosa. Então, agora eu entendi. os meus tecidos são drenados o tempo todo, inclusive quando a gente faz uma drenagem linfática, ó, é o seguinte, os meus vasos sanguíneos estão levando líquidos cheios de nutrientes para todo o meu braço. E depois o sangue volta pelo sistema venoso. Só que o líquido que saiu da artéria está aqui no braço. Por que o meu braço não incha? Eu tenho uma rede de vasos linfáticos drenando essa água do braço. Aqui na minha axila eu tenho um linfonodo. Caso venha alguma partícula, alguma bactéria que está infeccionando em algum ponto da minha mão, do meu braço, o linfonodo limpa antes de voltar para o sangue. Certo? Essa é a função da... Então esse líquido ele volta para dentro do vaso. É assim que funciona, gente, no sistema periférico, nos capilares periféricos. Só que o tecido nervoso é um tecido especial. Pensa o seguinte, caso você ingira um medicamento ou uma substância tóxica para as células, qual seria, gente, o último tecido que você queria ver intoxicado? Seria o sistema nervoso central. Por quê? Primeiro, porque ele comanda os outros tecidos. Se a substância chegar lá e intoxicar ele, você vai perder a capacidade de pensar, de raciocinar. Então, assim, as suas chances de sobrevivência ficam mínimas. Então, pode intoxicar a periferia? Até pode. O que você não pode intoxicar de jeito nenhum com uma substância química tóxica é o tecido nervoso central. Por isso, o tecido nervoso central evoluiu de uma forma que não é qualquer substância química que consegue penetrar nele. Os neurônios são protegidos, gente, por um mecanismo fisiológico impressionante. Reparem agora como é que é um capilar no sistema nervoso central. O que vocês estão vendo de cara de diferente de um capilar de um capilar periférico? São mais condensados, mais juntos? As células endoteliais estão mais juntas ou mais separadas? Juntos. Vocês estão vendo fenestrações para o plasma sair? Não. Tem fenestrações para o plasma sair carregando nutrientes? Não. Tem. Tem fenestrações? Onde? Não tem, ó. As células estão, inclusive, bem ligadas umas às outras por zonas de oclusão. São proteínas adesivas que ligam uma célula endotelial na outra. O vaso capilar é fechado. Ó, o vaso capilar no sistema nervoso central, as células endoteliais estão justapostas, estão
ligadas por proteínas de adesão, chamadas zonas de oclusão. Não tem espaço para o plasma extravasar. E não sei se vocês devem ter notado que há uma estrutura muito atípica aqui no capilar do sistema nervoso central. Que estrutura que é essa? Vocês repararam que no vaso do sistema nervoso, no capilar do sistema nervoso central, tem uma célula que está cobrindo o vaso, emitindo algumas projeções da membrana e cobrindo o vaso. Então, o capilar no sistema nervoso central, ele é revestido por prolongamentos dessa célula aqui. Como é que ela se chama? Astrócito. Astrócito. O astrócito, ao mesmo tempo em que ele está revestindo a parede dos vasos sanguíneos capilares do sistema nervoso central, ele está se ligando também com quem mais, gente? Quem mais que ele está? Um neurônio. Com o neurônio. Neurônio? Com o neurônio. Agora, gente, olha a rota aí para vocês verem como que um medicamento e um nutriente chega nos neurônios no sistema nervoso central. Qual que é o caminho que eles têm que fazer? Atravessa a célula, tem que atravessar a célula endotelial ou dá para passar entre elas? Vamos, gente, olha aqui, ó, o nutriente está aqui dentro do vaso. Para sair do vaso no capilar do sistema nervoso central, dá para passar entre as células endoteliais ou tem que atravessar por dentro delas? Por dentro? Por dentro, gente. Tem fenestração aqui para passar entre? Não. Tem fenestração para passar entre? Não. Então tem que passar por dentro. Quando ela passa por dentro da célula endotelial, ela cai onde primeiro? Ela cai direto no interstício ou ela cai dentro do astrócito? Professor, travou aqui na hora que você falou. Ó, quando o nutriente dentro do vaso atravessa o endotélio, ele cai no interstício direto ou ele passa para dentro do astrócito? Ainda travou, professor. Tá muito ruim. Não sei se é só para mim. Tem ninguém me ouvindo, não, gente? Ele vai para dentro do só o astrócito. seu, Mário Eduardo. Ele vai para dentro do astrócito. Eduardo, sai e volta para ver se melhora. Ó, o nutriente que está no vaso, ele atravessa o endotélio e vai para dentro do astrócito. Reparam, ó, que ele corre pelo astrócito e quem transfere o nutriente para o neurônio é o astrócito. É assim que o nutriente chega no neurônio. Olha os medicamentos. Vão atravessar o endotélio, caem no astrócito, para só depois serem transportados para o neurônio. Vocês repararam, gente, que o astrócito funciona como uma barreira entre o que chega no sistema nervoso central pelo sangue e o que de fato vai atingir os neurônios. Olha como o neurônio é uma célula especial. Pensa que você ingeriu um veneno. Como é que esse veneno vai intoxicar? Ó, o veneno foi absorvido, caiu na sua corrente sanguínea. O que ele vai precisar fazer para intoxicar as células de todos os seus tecidos periféricos? Qual vai ser o caminho que esse veneno vai ter que percorrer para chegar nas células de todos os tecidos? O que ele tem que fazer se ele está no sistema circulatório? Basta ele fazer o quê, gente? Se ele está diluído no plasma. Vamos, pessoal, você ingeriu um veneno. O veneno está no seu sistema circulatório. Como é que ele vai chegar na célula dos seus tecidos? Se ele está dentro do seu capilar periférico. Ele está diluído aqui no seu plasma. Ele vai sair do vaso pela fenestração. Vai atingir o tecido e vai intoxicar a célula. Se esse mesmo veneno chega no tecido nervoso,
Tem fenestração para ele atravessar direto e atingir o neurônio? Não. Ele vai ter que atravessar a parede do endotélio, cair no astrócito. Se ele for tóxico, gente, ele vai intoxicar primeiro o astrócito. Quem vai metabolizar ele é o astrócito, antes de ele intoxicar o neurônio. Então, essa proteção que os astrócitos geram, esse revestimento que os astrócitos geram em torno dos capilares do sistema nervoso central, esse revestimento é responsável por proteger os neurônios contra substâncias químicas presentes no sangue. Então, não é qualquer substância que vai conseguir chegar até os neurônios. Ela precisa ser capaz de atravessar o endotélio, atravessar o astrócito, para, enfim, passar para dentro dos neurônios. Aqui no sistema periférico, nos capilares periféricos, eu disse para vocês que quais medicamentos que conseguem atravessar, quais moléculas que conseguem atravessar direto por dentro da célula endotelial. Qual é a característica delas? Elas têm que ser o quê para atravessar por dentro da célula endotelial? Elas têm que ser lipossolúveis, né? Tem que ser solúveis em lipídios para atravessar as membranas da célula endotelial. Aqui no tecido nervoso, só vai conseguir atravessar a célula endotelial os medicamentos e venenos que forem lipossolúveis. Então, se for lipossolúvel, ele atravessa, entra no astrócito e vai parar dentro do neurônio. Se for um medicamento, como um antidepressivo, vai fazer efeito no sistema nervoso central. Se for um veneno, vai intoxicar os neurônios. Se for lipossolúvel. Agora, se ele for solúvel em água, ele não consegue atravessar as membranas do endotélio. Por isso, e muito menos do astrócito. Por isso que as substâncias lipossolúveis não atingem o tecido nervoso central. A menos que, no caso dos nutrientes lipossolúveis, tenha um transportador específico para esse nutriente conseguir chegar até os neurônios. Eles fizeram um teste no passado para descobrir a barreira hematocefálica, foi descoberta da seguinte forma. Eles pegaram um corante azul e aplicaram esse corante azul no sistema circulatório de um rato. Deixaram um tempo, né, para o corante correr. Quando eles sacrificaram o rato e fizeram a autópsia, eles repararam que todos os tecidos estavam azuis, exceto o sistema nervoso central do rato. A medula espinhal, o encéfalo, as estruturas do sistema nervoso central do rato estavam intactas. Não tinham se corado de azul. Foi aí que eles começaram a pensar, ora, os vasos sanguíneos do tecido nervoso não são iguais aos vasos sanguíneos da periferia, porque o corante azul saiu tranquilamente dos vasos, dos tecidos periféricos, e corou as células de todos os tecidos. Então, quando eles sacrificaram esse rato e foram analisá-lo, o intestino estava azul, o rim estava azul, o fígado estava azul, pulmões, coração, tudo azul. Quando eles abriram o crânio, repararam que o sistema nervoso central não estava colorido. Ou seja, o corante não conseguiu atravessar o que eles batizaram como barreira hematoencefálica. O que é essa barreira? É uma barreira contra substâncias químicas hidrossolúveis. Elas não conseguem atravessar a parede endotelial, não tem fenestrações para elas passarem, pelo contrário, as células endoteliais estão bastante unidas. Então, essas substâncias hidrossolúveis não atravessam. Mesmo que atravessassem, né, elas teriam que passar por mais uma camada de células, por mais uma camada de membranas, que é a membrana do astrócito, para só então chegar no neurônio. Portanto, substâncias hidrossolúveis dificilmente atingem os neurônios, enquanto que as substâncias lipossolúveis, aquelas que conseguem atravessar membranas, aí essas sim, atravessam o endotélio, atravessam a membrana do astrócito e chegam nos neurônios. Então, entre os medicamentos e as substâncias que têm efeito central, como o álcool,
como os antidepressivos, os antiepiléticos, os medicamentos para dormir. Se eles têm efeito no sistema nervoso, é porque eles chegam até o neurônio. Essas moléculas, gente, são lipossolúveis ou são hidrossolúveis? Lipossolúvel? São lipossolúveis, né? Elas conseguem atravessar membranas. São solúveis em lipídios, porque as membranas são bicamadas lipídicas, né? Bicamadas de gorduras. Então, gente, o que é essa barreira hematoencefálica? É esse revestimento que os astrócitos geram em torno do capilar do sistema nervoso central e também a ausência das fenestrações, já que as células endoteliais estão unidas por zonas de oclusão. São proteínas adesivas. Vou mostrar isso para vocês agora nos slides, para vocês, para quem tiver tido dificuldade de entender, conseguir ver isso aqui nos slides. Olha aqui, gente, que legal. Esse aqui, ó, vou até ampliar para ficar melhor de vocês verem. Ó, esse é um capilar sanguíneo do tecido periférico. Reparem, ó, isso aqui é uma célula endotelial, essa aqui é outra, essa aqui é outra, essa aqui é outra. Notaram que tem um espaço entre elas? Como é que se chama esses espaços aqui, gente? Por onde o plasma sanguíneo extravasa. Como é que chama essas fendas entre uma célula endotelial e outra? Fenestrações. Fenestrações. Por isso que eu brinco que eu faço essa analogia com a mangueira de jardinagem lá, né? Aquela mangueira cheia de furos. O capilar periférico é bem isso. Assim como a água extravasa da mangueira do jardineiro, o plasma sanguíneo extravasa para o tecido, levando nutriente para as células. Olhem como é diferente, gente, o vaso sanguíneo no tecido nervoso central. Olha as células endoteliais. Estão vendo fenestrações aqui em algum ponto? Está vendo que as células estão firmemente ligadas, ó, umas às outras? Não há fenestração. Como se não bastasse, ainda olha aqui, ó, os pés dos astrócitos, revestindo o vaso. A substância química que está aqui dentro, para ela chegar no neurônio, ela não tem outro caminho, ó. Ela tem que atravessar a célula endotelial, entra nela. Sai da célula endotelial, aí ela vai ter que atravessar o que agora? Faz esse caminho comigo, ó. A substância está dentro do vaso. Ela quer chegar no neurônio. Qual a primeira barreira que ela tem que atravessar? Células endoteliais. A membrana da célula endotelial. Quando ela atravessa essa membrana aqui, gente, ela cai onde? Nos astrócitos? Não. Ó, vamos por etapas. Se ela atravessa a membrana da célula endotelial, concorda que ela cai dentro da célula endotelial? Depois ela tem que atravessar uma segunda membrana, que é a membrana da célula endotelial do outro lado, ó, de cá. Deixa eu ver isso, por exemplo. Ó, a substância está aqui. Oi. Professor, a minha internet está muito ruim, tá travando toda hora. Eu vou assistir ela depois, pode ser? Ou pode ser. Quando tá assim, se você saiu e voltou e não melhorou, é melhor assistir depois, tá? Porque daí não tem como aproveitar quando tá tudo travando. Aham, não tem como. Aí eu vou assistir depois. Obrigado, professor. Não, beleza. Ó, quando a substância está dentro do vaso, ela tem que atravessar a membrana da célula endotelial. Atravessa, cai dentro da célula endotelial. Depois ela tem que sair da célula endotelial atravessando a outra membrana. Então ela sai. Quando ela sai, olha quem já está aqui, ó, revestindo a parede do vaso, o astrócito. Ela saiu da célula endotelial, ela vai ter que entrar no astrócito. Quando ela entra, ela percorre o astrócito todo, como nós vimos aqui no nosso desenho, ó. Ela percorre o astrócito inteiro até passar para dentro dos neurônios. Essa figura aqui, ó, também mostra de forma bem bacana o que é a barreira hematoencefálica. Então, reparem aqui, ó, isso aqui é um astrócito. Ele tem
esse nome de astrócito porque ele parece uma estrela, um astro, né? Então ele solta projeções. Essas projeções, ó, de um lado, ele reveste o neurônio. Tá vendo? Ó, que a projeção dele está vindo direto para o neurônio. Do outro lado, essas projeções da membrana do astrócito está revestindo quem, gente? Ó, aqui, ó, o vaso sanguíneo. Olha aqui, outro astrócito. Eles amparam, dão suporte para o vaso e para o neurônio e revestem o vaso. Então, as substâncias que estão aqui dentro do vaso sanguíneo, as que conseguem atravessar a parede, as que são lipossolúveis, caem no astrócito, correm por dentro dele, para depois chegar nos neurônios. Reparem, então, gente, que não é qualquer substância química que chega no neurônio. Ela precisa primeiro atravessar o astrócito para depois chegar no neurônio. Olha aqui, ó, esse aqui é um outro exemplo, mostrando o vaso sanguíneo cortado, né? E dá para a gente perceber, ó, que além do endotélio, eu tenho os astrócitos, fazendo uma camada extra de revestimento no vaso sanguíneo. Por isso, gente, a barreira hematoencefálica é uma proteção química do tecido nervoso. Não é qualquer substância que atinge os neurônios. Para uma substância atingir os neurônios, qual que é a característica de solubilidade que ela tem que ter? Ela tem que ser lipossolúvel ou hidrossolúvel? Lipossolúvel. Lipossolúvel. Então, essa era a minha luta aqui com vocês. Lá na frente, vocês vão, na farmacologia, quando a gente fizer, vocês vão perceber que só chega no tecido nervoso substâncias lipossolúveis. Vou contar uma historinha aqui rapidamente para vocês. Quando nós desenvolvemos antialérgicos, os primeiros antialérgicos eram altamente lipossolúveis. Então, eles atravessavam a barreira hematoencefálica lá no cérebro, ou seja, atravessavam o endotélio e os astrócitos, chegavam nos neurônios e provocam muito sono. Então, os antialérgicos de primeira geração provocam muito sono. E isso era um inconveniente, né, porque prejudica as pessoas no trabalho, no estudo, dirigir, operar máquinas. Então, o que foi feito? Tá, vamos fazer uma nova geração de antialérgicos que não provoquem sono, ou seja, que não cheguem no tecido nervoso. O que vocês acham que eles fizeram, gente? Eles aumentaram a lipossolubilidade ou diminuíram a lipossolubilidade dos antialérgicos em relação aos de primeira geração? Os de primeira eram muito lipossolúveis, eles atravessavam as membranas que formam a barreira hematoencefálica, tanto do endotélio quanto do astrócito, chegava no neurônio e provocava sono. A segunda geração não gera sono. A segunda geração, então, ela é mais lipossolúvel ou mais hidrossolúvel? Hidrossolúvel. Hidrossolúvel. Então, quando a gente desenvolveu a loratadina, a cetirizina, a fexofenadina, são fármacos de segunda geração, eles são hidrossolúveis. Eles não conseguem atravessar a membrana do endotélio, nem do astrócito. Por isso, eles não têm efeito sobre o sistema nervoso central. Eles são só antialérgicos, sem provocar sono. Tá? Então, essa barreira hematoencefálica protege o tecido nervoso de várias substâncias que são hidrossolúveis e que dificilmente vão conseguir chegar nos neurônios. Qual é o veneno, gente, que mais me assusta? Qual é o veneno que pode gerar toxicidade no sistema nervoso central? Um veneno lipossolúvel ou um veneno hidrossolúvel? Lipossolúvel. Lipo ou hidro? Lipo. Lipo, né? Lipossolúvel. Então, os venenos lipossolúveis, se eu tomo uma substância, gente, ela gera efeitos centrais, ou seja, ela altera o meu pensamento, o meu comportamento, o meu equilíbrio, as minhas emoções, ou seja, se tem efeito central, é porque a substância é lipossolúvel. Ela conseguiu atravessar
a barreira de membranas formada pelo endotélio e pelo astrócito. Ela tem que ser lipossolúvel para conseguir fazer isso e chegar até o neurônio. Substâncias que não geram efeitos centrais é porque elas são hidrossolúveis. Elas passam direto pelo tecido nervoso porque elas não dão conta de atravessar a barreira hematoencefálica. Alguém ia perguntar alguma coisa? É que, Oi. tipo assim, o veneno de rato, então, ele é lipossolúvel, né? Porque ele pode matar uma pessoa, né? Depende. Tem que ter, quando falar o veneno é mortal. Ele é mortal por quê? Às vezes ele pode ser mortal porque ele intoxica o coração. Ele pode ser mortal porque ele destrói o tecido hepático. Fígado, coração, pulmão, rim são órgãos vitais. Então, o meu veneno pode me matar porque ele destruiu um desses órgãos periféricos. E aí, órgão periférico é atingido por qualquer veneno, seja ele lipo ou hidrossolúvel, porque as células dos tecidos periféricos não têm nenhum tipo de proteção. As substâncias químicas que estão dentro do sangue chegam às células atravessando as fenestrações, ou seja, um espaço por onde o plasma flui livremente. Então, se a substância for lipo ou hidrossolúvel, não interessa. Ela sai do vaso e intoxica a célula. Então, o veneno do rato você tem que perguntar. Ah, ele mata a pessoa é por causa de toxicidade no sistema nervoso central? Se você estudar, você vai ver que não. Os venenos de rato são substâncias normalmente hemorrágicas, pró-hemorrágicas. E aí eles matam os ratos a ponto de provocar hemorragias em vários tecidos. Então, os venenos de rato normalmente são pró-hemorrágicos. E por isso matam os animais provocando hemorragias diversas, periféricas, tá? Não no tecido nervoso. Agora, se a minha substância, se o meu veneno provoca confusão mental, perda do equilíbrio, alteração do comportamento, é porque ele atravessou a barreira hematoencefálica e teve efeitos sobre os neurônios. Melhor exemplo de substância que faz isso, né? Álcool. Basta ingerir umas pequenas doses de álcool para a gente notar que ele está, sim, afetando os nossos neurônios. A nossa coordenação motora reduz, a nossa fala fica prejudicada, o equilíbrio, o comportamento, a expressão emocional. Então, o álcool é um ótimo exemplo de substância que atravessa facilmente a barreira hematoencefálica e intoxica os neurônios. Certinho, gente? Podemos passar para o nosso próximo tema, que é neurotransmissão? Professor, Oi. só retomando, os astrócitos protegem o neurônio, né? Os astrócitos, eles sustentam o neurônio, você viu que é aqui, ó, eles se ligam nos neurônios, dando sustentação para os neurônios, e eles também formam a barreira hematoencefálica. Como é que eles fazem isso? Eles fazem isso revestindo os vasos sanguíneos do sistema nervoso central. Então, os capilares do sistema nervoso central, eles não são só uma camada endotelial, eles têm uma capa, eles são revestidos pelos astrócitos. Essa figura aqui mostra isso muito bem, né? Os astrócitos, ó, revestindo o vaso sanguíneo. Tanto no tecido nervoso, a gente nem vê os vasos sanguíneos vermelhinhos, né? O desenho representa eles da mesma cor do astrócito, porque o astrócito está encapando o vaso sanguíneo no tecido nervoso central. Entendeu? Ele dá suporte para os neurônios, para os vasos, e reveste os vasos. A substância química para atingir um neurônio precisa passar por dentro do astrócito. É mais fácil ela intoxicar o astrócito do que o neurônio. A gente, quando pensa em sistema nervoso, né, acha que ele é feito só de neurônios. Nada disso, viu, gente? O tecido nervoso, a célula mais abundante nele é justamente os astrócitos. É a célula que está presente em maior quantidade no tecido nervoso.
Certo. Obrigada. Ó, falar para vocês aqui brevemente sobre os oligodendrócitos e as células de Schwann. São a mesma célula, tá, gente? Olha como é que o que essa célula faz. Ela cresce e reveste o axônio, que é esse prolongamento do neurônio. Então, reparem, ó, que nesse neurônio aqui, ó, eu tenho uma célula de Schwann, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De tempos em tempos, né, de ponto em ponto do axônio, uma célula de Schwann cresce em volta dele. Vocês já devem ter ouvido falar em bainha de mielina. Tá? A bainha de mielina é de fato formada por células. Células que crescem em volta do axônio. Sabe para que elas fazem isso? Porque o neurônio transmite impulsos elétricos. Gente, o que transmite impulsos elétricos aí na sua casa? O que transmite impulsos elétricos de um local para outro na sua casa? Hein, gente? O que conduz a energia na sua casa de um ponto a outro? Os fios? Os fios? São fios. Como é que são esses fios da sua casa? Eles têm um interior de cobre, né, por onde passa a energia, e eles estão encapados ou desencapados? Encapados. Essa capa dos fios, vocês sabem para que ela serve? Proteção? Proteção. Elas não promovem um isolamento elétrico? Pensa pegar num fio encapado ou num fio desencapado? No fio encapado, você toma choque? A energia elétrica passa para sua mão? Se ele estiver devidamente encapado? Não. Então, gente, o que a capa do fio faz com o fio que transporta energia? Isolamento elétrico. Então, a capinha que tem na fiação da nossa casa, ela promove isolamento elétrico. Se você tirar aquela capa, há perda de energia. E a transmissão elétrica fica mais lenta, fica prejudicada. Então, aquela capa, ela protege o fio e isola ele eletricamente. O neurônio, gente, os nervos são formados por neurônios. Os neurônios são células que transportam energia elétrica no nosso corpo. Eles geram e transportam um impulso elétrico pelo corpo. Por isso, os nossos neurônios também têm uma capa. Não todos, tá? Mas os neurônios que transportam informação muito rapidamente, eles são encapados por uma célula que reveste, olha, e forma várias camadas de membrana em volta deles. Essa célula, ela cresce em cima do neurônio como se fosse um parasita. E ela gera um revestimento pros axônios, um isolamento elétrico. É a mesma célula, tá, gente? Só que ela muda de nome. Na periferia do corpo, nos nervos, os neurônios são encapados por células chamadas células de Schwann. No sistema nervoso central, elas são encapadas por células chamadas oligodendrócitos. Então, oligodendrócito e célula de Schwann é a mesma coisa, porque uma está gerando isolamento elétrico nos axônios do sistema nervoso central. A outra, a célula de Schwann, está gerando isolamento elétrico nas células nos neurônios do sistema nervoso periférico, dos nervos. Então, a célula de Schwann promove isolamento elétrico nos nervos, sistema nervoso periférico. O oligodendrócito faz a mesma coisa nas células do sistema nervoso central, nos neurônios do sistema nervoso central. Então, olha que incrível. Os nossos neurônios são células que transportam energia elétrica, igualzinho os fios da nossa casa. E assim como os nossos fios são encapados, os neurônios também são. Só que eles são encapados por uma outra célula, que vai proteger e dar isolamento elétrico para o axônio.
essa célula é chamada de oligodendrócito no sistema nervoso central e de célula de Schwann no sistema nervoso periférico. Tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. Célula de Schwann, tá? Uma homenagem a quem descobriu. E no sistema nervoso central, oligodendrócito. Gente, os neurônios que têm essas células gerando isolamento elétrico e proteção, eles transportam o impulso elétrico de forma mais rápida, mais eficiente. Por que que essa camada de células que reveste o axônio é chamada de bainha de mielina? É porque, gente, a membrana dessas células, tanto do oligodendrócito quanto da célula de Schwann, a membrana dessas células é rica num lipídio chamado esfingomielina. Então, como essa membrana é rica em mielina, a barreira que ela gera em torno do axônio foi batizada de bainha de mielina. Muita gente comete um erro, né, de achar que a bainha de mielina é uma substância que está por cima do axônio. Não, a bainha de mielina é uma célula, está se enrolando no axônio. Ou oligodendrócito no sistema nervoso central, ou célula de Schwann no sistema nervoso periférico. Ela gera isolamento elétrico e ganha esse nome porque essas membranas, tanto do oligodendrócito quanto da célula de Schwann, essa membrana é rica num lipídio chamado mielina, ou esfingomielina. Por isso que batiza essa bainha como bainha de mielina, ou seja, barreira de mielina, proteção de mielina. Mas o nome que ficou acertado para essa proteção foi bainha de mielina. Função da bainha de mielina: proteger o axônio e gerar isolamento elétrico. Como é que fica a neurotransmissão no neurônio que tem proteção pela bainha de mielina? Por essas células que crescem em volta do axônio. Ele transmite o impulso nervoso mais rápido ou mais devagar? Fica mais eficiente ou fica mais lento? Quando está isolado eletricamente. Mais rápido? Fica mais eficiente, né? Fica mais rápido. Certo, certo? Essa é a bainha de mielina. E a última célula que vocês devem conhecer, que está presente no tecido nervoso, é essa aqui, a micróglia. Quem é a micróglia, gente? Olha aqui, ó, a micróglia. Micróglias são células do tecido nervoso que estão presentes aqui no tecido nervoso, próxima dos neurônios, dos astrócitos, das células ependimárias. Então, são células que a gente já conhece, né? As células ependimárias produzem líquor, filtrando o sangue. Os neurônios conduzem impulsos nervosos. Os oligodendrócitos geram a bainha de mielina. Os astrócitos dão nutrição e suporte para os neurônios. Proteção química também. Qual é a função da micróglia, gente? A micróglia está aqui para fagocitar micro-organismos que cheguem no tecido nervoso, ou para fagocitar células mortas. Gente, qual que é a célula que fagocita coisas no nosso corpo? Vocês já viram no fígado, no alvéolo? Qual que era, gente, a célula do fígado, do alvéolo? Macrófagos, né? Lembra que tinha um macrófago do fígado que chamava célula de Kupfer? Tinha um macrófago no alvéolo que a gente chamava de macrófago alveolar, ou célula de pó, de poeira. O macrófago do tecido nervoso, gente, se chama micróglia, tá? Então, quem é a micróglia? São macrófagos do tecido nervoso. Eles estão aqui para promover proteção imunológica. Se uma bactéria, um fungo atinge o tecido nervoso, ele vai ser de cara atacado pela micróglia. São macrófagos do tecido nervoso.
E por fim, né, a célula mais importante do tecido nervoso, o neurônio. O neurônio é a unidade funcional do tecido nervoso. A gente tem cerca de 10 bilhões de neurônios no sistema nervoso. Eles não se regeneram, tá? Os neurônios do tecido nervoso central. O periférico se regenera. O tecido nervoso central, não. Cada neurônio pode fazer até 200 mil conexões com outros neurônios. Ele tem uma membrana excitável. O que significa isso? Os neurônios são capazes de gerar potenciais elétricos, potenciais de ação, e transmitir essa informação de uma célula para outra. Então, isso torna os neurônios células muito especiais, porque eles são capazes de captar estímulos, transformam esse estímulo num impulso elétrico e conduzem de uma parte do corpo para outra. Essa aqui é a estrutura clássica de um neurônio, né? Ele tem uma cabeça, que a gente chama de corpo celular ou soma. Dessa cabeça saem projeções, os dendritos, e há uma projeção que se destaca, mais longa, que não é um dendrito, é um axônio, que funciona como uma cauda. Então, os impulsos nervosos são gerados no neurônio sempre no sentido corpo-axônio. Então, o impulso elétrico é gerado daqui em direção ao axônio. O final do axônio a gente chama de terminação axonal. E é aqui que o neurônio vai se comunicar com a próxima célula, por meio de um evento chamado sinapse. Então, os neurônios, eles têm como grandes funções gerar potenciais de ação, impulsos nervosos, e transmitir essa informação para uma outra célula por meio de sinapses químicas. Químicas ou elétricas, embora a química seja mais comum. Nós vamos estudar agora, na sequência, como o neurônio gera o impulso elétrico e como que ele transmite esse impulso para a próxima célula. Esse processo é chamado de neurotransmissão, ou seja, é talvez o nosso evento biológico mais impressionante, né? A capacidade dos nossos neurônios de captarem estímulos ambientais, transformar esses estímulos num impulso elétrico e conduzir esse impulso elétrico até a próxima célula. É assim que os neurônios conseguem comandar os demais tecidos. É assim que os neurônios dão ordem para os músculos se contraírem. É assim que os neurônios dão ordem para as glândulas produzirem hormônios. E dessa forma eles controlam todas as funções biológicas do nosso corpo. Porque neurônio faz algo que nenhuma outra célula faz, né? Ele gera um impulso elétrico e transmite esse impulso elétrico para outras células por meio de sinapse. O neurônio, para fazer isso, produz neurotransmissores. São substâncias que ele usa para passar a informação para a próxima célula. Reparem, gente, o tanto que um neurônio é especializado, o tanto que ele é diferenciado. Se você pensar na célula embrionária, né, uma célula redondinha, com núcleo, olha como ela ficou diferente para ela se transformar num neurônio. O neurônio tem esse formato de cometa, né? E é uma célula especializada na geração e na transmissão de informação, na forma de impulsos elétricos. Olha só, um corpo celular, adoro essa foto, ele está te mostrando essa parte aqui de um neurônio, mostrando o tanto de conexões que um neurônio pode fazer. Cada pezinho desse aqui, gente, é a terminação axonal de um outro neurônio. Então, conseguem imaginar que um único neurônio se conecta a vários outros. Por isso que a nossa rede nervosa é intrincada, é complexa, né? Um estímulo num neurônio pode estimular vários outros, porque eles estão fazendo muitas conexões sinápticas com outros neurônios. A cada pezinho azul desse aqui é uma terminação nervosa. Esse slide mostra para vocês que existem vários tipos de neurônios. Neurônios sensoriais,
neurônios do sistema nervoso central, ó, que tem uma árvore dendrítica bastante avantajada. E esse aqui é um neurônio eferente clássico, né? É um neurônio que leva as informações do sistema nervoso central para a periferia. Então, esse é um neurônio aferente clássico. Esse aqui já é um neurônio sensorial. Ele capta informações da periferia e leva para o tecido nervoso central. Para vocês No caso, verem, esse aí é o aferente, professor. esse é o aferente. Capta as informações da periferia, por exemplo, ó, capta um som aqui no meu ouvido e leva essa informação para o meu sistema nervoso central processar. Capta um gosto aqui na minha língua e leva essa informação para o meu tecido nervoso central. Capta dor, capta tato, a sensação de alguma a sensação de toque, né, de algum objeto sobre a minha pele e conduz para o sistema nervoso central. Essa é a beleza do sistema nervoso central, né? Ele é capaz do sistema nervoso em geral, ele é capaz de pegar experiências, estímulos, né, sonoros, químicos, visuais, transforma em impulsos elétricos e leva para o sistema nervoso central. Aqui no sistema nervoso central, reparem como os neurônios são diferentes. Ó. Aqui, a árvore dendrítica, quando você olha para um neurônio do sistema nervoso periférico, o que te chama mais atenção? Os dendritos ou o axônio? Axônio. O axônio. Quando você olha para o neurônio do sistema nervoso central, o que te chama mais atenção? Evidentemente, a árvore dendrítica, né? Porque no sistema nervoso central eu quero conexões múltiplas. Porque quando uma informação chega, ela tem que ser processada. Eu tenho que planejar uma resposta, ela é elaborada. Muitas vezes ela envolve vários tecidos. Vou precisar do tecido muscular, vou precisar de glândulas, vou precisar de vários tecidos para conseguir dar uma resposta plena. Aqui mostrando ó, que neurônios podem se romper, tá? O axônio pode se romper, por exemplo, numa lesão. O axônio periférico de um nervo, ele cresce de novo. Se for um neurônio do tecido nervoso central, ou seja, da medula espinhal ou do sistema nervoso central, ele não se regenera. Essa é uma das nossas grandes zonas de pesquisa, né? Entender que o nosso neurônio periférico regenera, o nosso nervo cresce de novo quando cortado, mas o nosso neurônio do sistema nervoso espinhal e do sistema nervoso e do encéfalo, eles não crescem de novo quando lesionados, não se regeneram. O que é um grande... A gente tem uma lesão na medula espinhal, o neurônio não regenera e a gente perde os movimentos. É péssimo. A gente quer entender por que o neurônio do nervo regenera e do sistema nervoso central não. Então, muita gente estuda aí formas de estimular o neurônio do sistema nervoso central a regenerar. Aqui só mostrando para vocês ó, as estruturas de um cérebro, né? O cérebro é dividido em lóbulos. Lóbulo frontal, parietal, occipital e aqui ó, atrás das orelhas, o lóbulo temporal. Estou mostrando para vocês as funções que cada um deles exerce. Aqui também, ó, a parte externa do nosso cérebro, gente, é onde estão os corpos celulares, a cabeça do neurônio. Por isso que ela é cinza. E a parte branca, a massa branca, são os axônios. Por isso que a gente chama de massa cinzenta e massa branca. A massa cinzenta são as cabeças, os corpos celulares dos neurônios, mais externos. E a parte branca, os axônios. Professor, são milhões de milhões que formam isso aí, né? Por exemplo, esse corte aí, você vê dentro, assim, tipo, formato de axônio, são milhões que formam isso, né? Milhões, bilhões. Não, ó, aqui eu tenho bilhões de neurônios, e cada um deles sai uma caldinha, um axônio.
A reunião de bilhões de axônios forma essa massa branca aqui, ó. E todos esses axônios vão descer, formando a cauda, que é a medula espinhal. Então, a medula espinhal é como se fosse uma cauda desses neurônios que vai descer dentro da coluna vertebral até o nosso cóccix. E da medula espinhal vão partir outros neurônios para todo o nosso corpo, formando uma rede incrível de nervos. Nós somos tão bem inervados, a nossa inervação é tão perfeita, que, por exemplo, se um mosquito pousa nas suas costas, você não está nem enxergando. Ele é tão leve que você nem percebeu o pouso dele. O aparelho sugador dele é uma agulhinha muito fina. A hora que ela penetra no seu corpo, você sente imediatamente. Por quê? Porque ali tem uma terminação nervosa. Então, as nossas terminações nervosas, né, desses nervos periféricos, elas se espalham de forma incrível pela superfície do nosso corpo. Tanto que a gente consegue perceber a agulhinha de um mosquito penetrando a nossa pele. Sensacional, né? Eu falei desse slide aqui com vocês, gente, eu falei só com o noturno, será? Não sei, professor, que eu caí aqui. Não falei na aula passada que eu tô falando. Ah, não, na passada não. Falou não, Não. professor. Só mostrar para vocês, gente, por que nós somos diferentes dos outros animais. Por que nós saímos da cadeia alimentar, por que nós dominamos o planeta. Por que a espécie Homo sapiens é diferente das outras. É basicamente graças à evolução do nosso cérebro. Nós temos um cérebro muito grande para um animal do nosso porte. Mas não é só tamanho a diferença. É porque nosso córtex cerebral, as conexões que os nossos neurônios fazem, são muito intrincadas. E deu para nós uma característica que nenhum outro animal tem. Quando a gente pensa no que nos torna superior aos demais animais, as pessoas pensam, nós somos inteligentes. Ora, gente, cachorro não tem inteligência também, não? Memória. Os outros animais não memorizam, não? Emoções. É só a gente que tem emoção? Animal não tem emoções, não? Soluções criativas para problemas. Só nós que temos? Os animais não conseguem solucionar os seus problemas com criatividade, não? Se você observar o seu cachorro, você vai ver que ele é inteligente, que ele tem memória, que ele expressa emoções. Então, essas características não são típicas da nossa espécie. É claro, nós fazemos isso com muito mais sofisticação, mas não somos só nós que fazemos. Outras espécies também fazem. O que nos torna diferentes? O que o nosso sistema nervoso central faz que ninguém mais faz? Nós temos um raciocínio lógico e uma capacidade de abstração. O que é capacidade de abstrair, gente, de forma lógica? A gente cria símbolos e dá significado a esses símbolos. Como assim, professor? Cria símbolos e dá significado a símbolos? Basicamente, nós somos, graças à nossa capacidade de abstração e ao nosso raciocínio lógico, a gente foi capaz de criar, só a nossa espécie fez isso. 2 conjuntos de símbolos que fizeram toda a diferença. Nós criamos números e letras. São símbolos abstratos aqui, ó. 8, 3, vezes, K, L, arroba. Cada um desses símbolos tem um significado. Graças aos números, gente, nós conseguimos gerar o cálculo matemático. E com o cálculo matemático nós geramos tecnologia. Só a espécie Homo sapiens produz tecnologia no planeta. Ou seja, a gente consegue gerar avanço tecnológico. Então, os demais animais, quando eles sentem frio, o máximo que eles conseguem fazer é entrar dentro de uma toca e ficar tremendo para gerar calor. Nós não. Nós desenvolvemos aquecedores, desenvolvemos tecidos próprios para gerar aquecimento, confeccionamos roupas. Graças ao cálculo matemático, gente, nós conseguimos gerar tecnologia. Só nós fazemos isso. O outro código de símbolos que nós criamos, símbolos abstratos, e que demos significado a eles, foram as letras.
Graças às letras, nós geramos linguagem, uma forma muito eficiente de nos comunicarmos uns com os outros. E com isso a gente gerou cultura. Só a nossa espécie gera cultura. As demais espécies aprendem com seus antepassados? Não, apenas com seus pais. Um leãozinho aprende com a leoa como é que ele deve caçar, como é que ele deve buscar alimento, que animais ele pode comer, qual ele não pode. Ele vai aprender coisas básicas para a sobrevivência dele com a mãe. A nossa espécie, não. Nós conseguimos aprender coisas com indivíduos que viveram há milênios. Olha aí, né? Jesus Cristo, Buda, Moisés, pessoas que viveram há mais de 1000 anos, mais de 2000 Tales de anos. Mileto. Oi? Tales de Mileto. Aqueles filósofos gregos, Aristóteles. O que eles aprenderam foi gravado na forma de linguagem, né, que nós criamos alfabetos, então nós escrevemos o que a gente aprende e a gente gera cultura. Então a gente aprende com pessoas que viveram antes de nós. Essa bagagem cultural só a espécie Homo sapiens possui. Por isso que nós saímos da cadeia alimentar e dominamos o planeta. Nenhuma espécie modifica o planeta de forma tão violenta quanto a espécie humana. Tá? Então, tudo isso, gente, é graças a essa estrutura fenomenal, que é o ápice da evolução da vida na Terra, que é o nosso sistema nervoso central, especialmente o nosso cérebro. Uma estrutura absolutamente incrível e uma fronteira do conhecimento humano. Nós ainda não conhecemos plenamente o nosso cérebro, tá? Nós temos um conhecimento parcial dele. Pessoal, como vocês fizeram o desenho já, esse aqui, ó, do tecido nervoso, da neurotransmissão, essa é a nossa aula mais complexa do bimestre. Então eu vou parar agora, não vou começar isso aqui não. A nossa próxima aula é toda em cima de neurotransmissão. E ela vai começar na hora, tá? Vai começar 8 horas, porque eu presumo que vocês já fizeram o desenho. Eu vou precisar de 1h50 para fechar isso aqui. É a nossa aula mais importante. Certinho? Professor, Oi. você poderia me explicar o que é a sinapse? A sinapse é quando vai ser tema da nossa próxima aula. O processo sináptico é a forma como um neurônio transmite a informação para a próxima célula. Na próxima aula vocês vão ver que neurônios só se comunicam com outros neurônios, com músculos e com glândulas. Eles não se comunicam com outras células. Por exemplo, célula óssea, célula intestinal, elas não recebem informações direto dos neurônios. Os neurônios só se comunicam com músculo, glândula e outros neurônios. Professor, nosso cérebro é igual o coração, assim, trabalhando o tempo inteiro. E quando nós estamos dormindo? Quando você está dormindo, ele está trabalhando do mesmo jeito. Durante a noite, o nosso cérebro trabalha fazendo um backup. Durante o nosso sono REM, o nosso cérebro está altamente ativo, processando todas as informações que você viveu naquele dia, memorizando. Por isso que pessoas que dormem mal têm péssima memória, porque eles perdem esse momento. Durante a noite, o nosso cérebro está comandando esse processo de backup, de memorização de tudo que a gente fez. É uma estrutura que não para de trabalhar, tá? Incessante. Por isso que no final da vida a gente tem demência, porque o estresse oxidativo gerado ao longo da vida é muito intenso. Então os neurônios vão envelhecendo. E no final da vida eles já não têm mais o mesmo desempenho que tinham no começo, né? A gente vai perdendo neurônios. Aí começa a perder o controle do movimento, no Parkinson, começa a perder a capacidade de aprender e de memorizar no Alzheimer, simplesmente porque os nossos neurônios morrem, se cansam, né? Ao longo da nossa vida. Você estava perguntando, o neurônio libera neurotransmissores, substâncias químicas, que levam a informação de um neurônio para o outro. Vai falar de alguns na próxima aula. Serotonina, dopamina, noradrenalina, histamina. A gente tem várias substâncias neurotransmissoras.